Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, e você que me acompanha, torcedor do Vasco, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 23 de agosto de 2019, sexta-feira, a gente vai trazer as principais notícias que ganharam ênfase no dia do Vasco. Hoje, o Vasco da Gama treinou em São Januário, na parte da tarde. Este treinamento ocorreu às 5 horas da tarde, serviu para a gente poder testar os refletores. Os refletores estão ok, está tudo preparado para a gente poder enfrentar o São Paulo. Este jogo que há de ocorrer no domingo às 16 horas. Este jogo contra o São Paulo, além de ser importantíssimo, é de extrema dificuldade para o Vasco. Momentos distintos dentro da competição. O técnico Vanderlei Luxemburgo hoje manteve a equipe de ontem, a qual treinou no CT do Almirante, com 4 volantes. Sendo assim, a equipe para enfrentar o São Paulo no domingo será Fernando Miguel, Pikachu, Henriques e Castan. Henrique, Raul, Richard, Marcos Júnior e Andrei, Thales e Marrone. Para alguns aí 4-1-3-2, para mim 4-4-2, equipe com 4 volantes, e eu fico curioso para saber como que vai ser a saída de jogo do Vasco, como que essa equipe vai se comportar no ataque. Esses jogadores que vão atuar no meio de campo, eles são bons para destruir as jogadas, mas para poder criar fica a interrogação. Será se eles estarão aptos para poder fazer essa função no domingo? A equipe do São Paulo é bastante qualificada, a gente também tem que tomar cuidados defensivos. O Vasco talvez vai ter uma proposta aí de estudar bastante o São Paulo e contra-atacar a equipe do São Paulo, que é uma equipe que joga e deixa jogar também. Lembrando que o Rossi treinou na equipe reserva hoje. Tudo indica que vai para o jogo. O Rossi ainda não tem condições de jogar os 90 minutos. O Breno e o Sidão fizeram trabalho específico na academia. E uma coisa relevante e importante que deve ser abordada: a equipe do São Paulo tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Até aqui o São Paulo só tomou 9 gols. A equipe do São Paulo só fica atrás da equipe do Corinthians, que até o momento levou 8 gols. O técnico Cuca tem um sistema defensivo bastante sólido e o Vasco encontrará dificuldades aí para enfrentar a equipe do São Paulo. O São Paulo vai ter alguns desfalques para essa partida. Hoje a imprensa paulista confirmou que o Pato não joga. Além do Pato, o Reinaldo não vai enfrentar o Vasco, lateral esquerdo. Está suspenso devido ao 3º cartão amarelo. O Toró e o Hernandes também não vão jogar, com problemas musculares. Isso não quer dizer que o Vasco terá facilidades nesta partida. O São Paulo faz uma campanha irretocável. Por enquanto, São Paulo tem 8 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Possui a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro com 30 pontos.
Por outro lado, o Vasco precisa se sacrificar nesse jogo, buscar esses 3 pontos. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos, porque até agora na competição são 15 jogos e o Vasco só somou 17 pontos. A gente tem 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. A gente precisa dar uma resposta o mais rápido possível. A gente vem de uma derrota contra o Flamengo, que eu espero que não tenha afetado, que não tenha deixado sequelas. Bem verdade que foi um jogo atípico, onde o Vasco estava bastante desfalcado. O Vasco jogou sem o Marcos Júnior, o Vasco jogou sem o Marrone, o Vasco jogou sem o Rossi, e esses atletas fazem muita falta para o Vasco, né? O elenco do Vasco ele já é reduzido, e sem esses atletas para poder agregar, o Vasco sai perdendo muito, como saiu perdendo nesta partida aí contra o Flamengo. Com relação a essa partida do Flamengo, a gente só vai ter uma mudança mesmo, que foi a saída do Cáceres. O Pikachu voltou para a lateral direita e o Andrei entrou ali no meio campo para ter mais consistência ali na marcação. O Andrei junto com o Marcos Júnior deve ter mais liberdade para poder sair. O Marcos Júnior é um jogador que finaliza bem de média distância. O Andrei também tem um chute bastante forte. Eles devem chegar lá no ataque para poder ajudar o Thales e o Marrone. Bem, meus amigos, a gente amanhã vai falar muito mais sobre Vasco e São Paulo. Essa partida que é um clássico do futebol brasileiro e que promete muito. Com relação ao CT, o Vasco atingiu a meta de 20%, foi alcançado já mais de 400 mil reais, isto no primeiro dia de campanha, comprovando a potência da torcida do Vasco. Hoje uma notícia muito boa foi que a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro prometeu realocar essas famílias no prazo de 1 mês para não ficar ocupando o espaço lá do CT. Essas famílias já fizeram o cadastro social e em breve o Vasco vai poder ficar tranquilo aí com relação a isto que eu achava que iria ser um problema. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tem muita credibilidade por intermédio do Crivella, mas a gente fica aqui na expectativa para que eles possam cumprir com aquilo que eles falam. Ainda sobre o CT, meus amigos, aqui ninguém é contra o Vasco investir em patrimônio. O Vasco deve e tem que investir em patrimônio. O futebol ele se modernizou e é necessário sim a gente ter o CT. Agora, há outras prioridades, conforme eu falei, que exigem que o clube não deixe de lado. Como cumprir com os salários em dia de atletas, de funcionários. No vídeo de hoje, que eu fiz mais cedo, eu questionei o fato dessa diretoria ter feito isso antes, mas que buscasse recursos efetivamente para poder pagar os funcionários, para poder deixar as contas em dia, porque isso é mais importante ou tão importante como vocês preferirem. Ok? Espero ter esclarecido. A gente precisa estar unido.
para a gente poder atingir a meta aí desses 43 pontos, 44 pontos, para a gente ficar livre desse rebaixamento, para a gente ano que vem começar do zero, mais tranquilo, com mais planejamento, para a gente não passar mais sufoco no Campeonato Brasileiro, porque eu não aguento mais. A gente vai ter uma tarefa muito árdua até dezembro para a gente poder sair dessa situação. E é importante que os salários estejam em dia para a gente não correr o risco de perder jogadores, para não ter greve lá dos funcionários. Então, tudo isso também é importante. Então, meus amigos, saudações vascaínas a todos. Estamos juntos. Amanhã a gente vem gravar o nosso vídeo aí pela parte da manhã. E Vasco neles. Valeu!